peixes fluorescentes, glowfish. Agora imagina um peixe que literalmente brilha no escuro, mas não por magia, e sim por engenharia genética. Esses são os chamados peixes fluorescentes, como o peixe zebra modificado, mais conhecidos comercialmente como glowfish. O que aconteceu aqui é bem impressionante. Cientistas pegaram genes de outros organismos, como medusas e corais, e inseriram no DNA desses peixes. O resultado é um animal que emite luz em cores vibrantes, como vermelho, verde, azul e até roxo, dependendo da iluminação. No começo, esses peixes não foram criados para decoração, mas sim para pesquisa científica. A ideia era acompanhar processos biológicos dentro do organismo de forma mais clara e visível, quase como se o corpo do peixe virasse uma espécie de mapa iluminado para os cientistas. Com o tempo, eles acabaram chamando atenção fora dos laboratórios e começaram a ser vendidos como animais ornamentais em alguns países. Isso muda completamente a forma como a gente vê esse tipo de modificação genética. O mais curioso é que esse brilho não traz nenhuma vantagem para o peixe na natureza. Na verdade, se ele existisse em ambiente selvagem, esse efeito poderia até ser uma desvantagem, já que chamaria a atenção de predadores. Ou seja, é um organismo criado com uma característica que só existe por causa da tecnologia humana. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto a gente deve modificar seres vivos apenas porque conseguimos? Porcos modificados para transplante. Porcos foram geneticamente modificados para reduzir a rejeição de órgãos quando usados em transplantes humanos. Essas alterações no DNA têm como objetivo tornar seus tecidos mais compatíveis com um sistema imunológico humano. Esse processo faz parte de uma área da ciência chamada xenotransplante, que estuda a possibilidade de usar órgãos de animais em pessoas que precisam de doações. A ideia surge de um problema real, a falta de órgãos disponíveis para transplante em todo o mundo. Em muitos casos, pacientes esperam anos na fila sem garantia de conseguir um doador compatível a tempo. Por isso, os porcos passaram a ser considerados uma possível solução, já que seus órgãos têm tamanho e funcionamento relativamente semelhantes aos humanos. Além disso, em algumas pesquisas, vírus presentes no próprio DNA dos porcos são desativados geneticamente. Isso é feito para reduzir riscos de infecção e aumentar a segurança caso esses órgãos sejam usados em humanos no futuro. Na prática, isso transforma um animal em uma espécie de modelo biológico ajustado, criado especificamente para aplicações médicas. Mas esse tipo de modificação também levanta desafios científicos e éticos importantes, porque não se trata apenas de alterar um organismo, mas sim de redefinir a função dele dentro de um contexto totalmente diferente do natural. Ainda assim, a pesquisa avança justamente porque representa uma possível solução para um dos maiores gargalos da medicina moderna, a escassez de órgãos disponíveis para transplante. Qual desses animais você achou mais absurdo? Comenta aqui embaixo, quero ver sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque isso foi só o começo. Vacas sem chifres, polled cattle. Vacas geneticamente modificadas podem nascer naturalmente sem chifres. Esses animais são conhecidos como polled cattle e representam uma alteração pensada diretamente para o bem-estar e manejo na pecuária. Na criação tradicional, os chifres precisam ser removidos ainda quando os animais são jovens. Esse procedimento é feito para evitar ferimentos entre os próprios animais e também facilitar o manejo no ambiente de produção. No entanto, essa remoção pode causar dor e estresse, mesmo quando realizada com técnicas modernas. Com a modificação genética, esse processo deixa de ser necessário. A alteração no DNA faz com que o animal já nasça sem a formação dos chifres, eliminando a necessidade de intervenção física. Na prática, isso reduz o sofrimento e melhora as condições de criação ao longo da vida do animal. Além disso, também diminui riscos de acidentes tanto para os animais quanto para os tratadores. O interessante é que essa mudança não afeta o funcionamento geral do organismo da vaca. Ou seja, trata-se de uma modificação bastante específica, voltada apenas para uma característica externa. Isso mostra como a engenharia genética pode ser usada não apenas para a produtividade, mas também para reduzir impactos negativos no manejo animal. Mosquitos geneticamente modificados. Mosquitos geneticamente modificados estão sendo desenvolvidos como uma forma de combater doenças transmitidas por picadas. A ideia principal é reduzir ou até interromper a transmissão de vírus como dengue, zika e malária.
Esses mosquitos passam por alterações no DNA que impedem que eles carreguem ou transmitam os patógenos responsáveis pelas doenças. Em alguns projetos, os machos são modificados para gerar descendentes que não conseguem sobreviver até a fase adulta. Isso faz com que, ao longo das gerações, a população total de mosquitos diminua de forma gradual. Em vez de usar pesticidas em larga escala, essa abordagem tenta controlar a espécie de maneira mais direcionada e biológica. Outro ponto importante é que apenas os machos são liberados no ambiente, já que são eles que não picam humanos. Assim, o objetivo não é aumentar o número de mosquitos, mas interferir no ciclo reprodutivo da espécie. Esse tipo de tecnologia já foi testado em diferentes regiões do mundo, principalmente em áreas com altos índices de doenças transmitidas por mosquitos. Os resultados mostram uma redução significativa na população local de insetos em alguns casos, mas, ao mesmo tempo, esse tipo de intervenção também levanta debates sobre equilíbrio ecológico e impactos ao longo prazo, porque, mesmo sendo um controle direcionado, ainda se trata de uma alteração direta em uma espécie inteira dentro do ecossistema. No fim, os mosquitos geneticamente modificados representam uma tentativa da ciência de resolver um problema antigo com uma abordagem totalmente nova: agir no nível genético, em vez de apenas combater os efeitos. Cabras produtoras de medicamentos. As cabras geneticamente modificadas podem produzir proteínas humanas diretamente no leite. Essas alterações no DNA fazem com que o organismo do animal passe a sintetizar substâncias específicas de interesse médico. Na prática, o leite dessas cabras deixa de ser apenas um produto alimentar comum e passa a funcionar como uma fonte de compostos usados na produção de medicamentos. Essas proteínas podem ser isoladas e utilizadas em tratamentos de diferentes doenças, dependendo da aplicação científica. O processo transforma um animal em uma espécie de biofábrica viva, onde a produção acontece naturalmente dentro do corpo. Isso reduz muito a necessidade de síntese totalmente industrial de algumas substâncias complexas. Em alguns casos, essa abordagem pode tornar a produção mais eficiente e escalável. O interessante é que a modificação não muda apenas a produção do leite, mas mantém o funcionamento normal do animal. Ou seja, a cabra continua vivendo normalmente enquanto produz compostos que não existiriam em condições naturais. Esse tipo de biotecnologia combina genética, medicina e agricultura em um único sistema. Ratos de laboratório modificados. Os ratos geneticamente modificados são alguns dos animais mais importantes da pesquisa científica moderna. Eles são usados em laboratório para estudar doenças humanas e testar possíveis tratamentos antes de chegarem aos pacientes. Esses animais podem ter o DNA alterado para desenvolver condições específicas, como câncer, diabetes, Alzheimer e outras doenças complexas. Isso permite que cientistas observem como essas doenças se desenvolvem dentro de um organismo vivo, em tempo real. Além disso, também é possível testar novos medicamentos e analisar seus efeitos antes de qualquer uso em humanos. Em muitos casos, esses ratos são modificados para simular características muito específicas do corpo humano. Isso aumenta a precisão dos estudos e ajuda a entender melhor o funcionamento de diferentes sistemas biológicos. Apesar de pequenos, eles têm um papel enorme no avanço da medicina moderna. Grande parte dos tratamentos e descobertas médicas das últimas décadas depende diretamente de pesquisas feitas com esses animais.